por favor, nós suplicamos, Deus, a tua graça nesse lugar. Suplicamos o teu operar, o teu agir, a tua misericórdia, o teu poder sobre nós. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Queria ser louvado que estamos aqui. Eu agradeço a liderança da igreja, em primeiro lugar. Apóstolo Leandro, é uma bênção. Que Deus seja louvado. Que Deus abençoe também a direção aqui da juventude por pensar em mim. Eu quero dizer que nós não temos recebido muitos convites. Sim. Os irmãos que têm nos acompanhado sabem que nós somos sérios, muito sérios, no que tange a pregação do Evangelho. E por isso nós temos muitos inimigos, por isso nós temos muita gente que não nos convida. Bem, também não estamos à procura de convite, mas quando nos convidam, nós agradecemos bastante. Amém? E que Deus seja louvado pelas vossas vidas. Se vocês me convidaram depois de tudo, irmão, então, para mim, estou a entender que é uma confiança. Amém? Que Deus seja louvado. Vamos ler Atos, capítulo número 2. E o verso de número... Eu acho que se me deixarem sem fundo, vou ficar mais à vontade, irmão. Acho que se me deixarem sem fundo, ou talvez uma coisa muito baixo mesmo, talvez eu fique mais à vontade assim. Atos Apóstolos, capítulo número 2, e o verso número 36. Quem encontrou pode dizer amém? Amém? Podemos ler 36, vamos ler 37, vamos ler 38. 1, 2, 3, vamos ler em conjunto. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, e este mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, de vossos pecados, melhor, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Pode se sentar, por favor, com toda gentileza. Graças a Deus. Bem, nós recebemos um tema. O tema que nós recebemos é sobre o poder do arrependimento. É sobre o arrependimento. O arrependimento. Amém? O tema é muito sério e é muito importante nesses dias aqui. E tem sido um dos temas raros, né? É difícil encontrar uma conferência, é difícil encontrar uma igreja que decidem colocar numa semana para falarem de arrependimento. Isso é difícil, e eu tenho que ser sincero aqui com os irmãos. Quando eu esperei pelo tema, e eu vi o tema arrependimento, eu disse: uau, isso aqui isso é raro nós encontrarmos em Cabinda, fazerem uma atividade, uma conferência e falarem sobre arrependimento. Os irmãos sabem muito bem os temas que norteiam atualmente os nossos cultos. E arrependimento não tem sido enfatizado. Arrependimento deve ser enfatizado, Nós sabemos que quando Jesus começou a pregação, quando começou já ali no princípio do seu ministério, a Bíblia diz que ele começou pregando o arrependimento. Eu tenho dito para muita gente: irmãos, Jesus é o modelo perfeito de tudo aquilo que nós fazemos. Nós temos que olhar para Jesus, temos que ver que aquilo que Jesus Cristo fez, se está escrito na Bíblia Sagrada, é para nós tomarmos um certo... é para nós aprendermos com aquilo. Amém? Jesus poderia começar pregando uma outra coisa. Jesus tinha muitos assuntos para poder introduzir já no princípio do seu ministério.
Então, se Jesus capitaliza o sermão sobre o arrependimento, é porque nós também temos que capitalizar o sermão sobre o arrependimento. Sim. Amém? Amém. Nós temos que levar a sério o arrependimento. O arrependimento. E nós já conhecemos o sentido da palavra arrependimento. Acredito que não há necessidade de estarmos aqui a explicar, mas vamos ver se podemos dar aqui pelo menos alguns significados original do arrependimento. O texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos, que é um texto muito conhecido, nesse dia aqui o que acontece é que nós sabemos que os discípulos estavam no cenáculo em oração, estando ali no cenáculo clamando, então o Espírito Santo fez uma grande obra naquele dia ali, houve vários sinais, muita coisa aconteceu que nós já temos lido bastante. Só que havia uma multidão lá que estava fora, e essa multidão ali fora, estavam a entender as coisas de outra maneira. Então, naquele dia, o grande Pedro, o apóstolo Pedro, faz a questão de explicar então o que estava a acontecer. E Pedro diz que o que está a acontecer é o que está escrito. Quer dizer que naquele exato momento, Pedro, para justificar o que estava a acontecer, Pedro pegou as escrituras, Pedro disse que o que está acontecendo é o que Joel, o profeta Joel, tinha dito. Então, Pedro pega o que Joel disse e foi então caminhando, desenvolvendo o seu sermão, introduziu ali o seu sermão e foi então desenvolvendo a pregação do Evangelho. E quando ele foi pregando, queridos irmãos, a pregação era tão séria, que no versículo 17 a Bíblia diz, e ouvindo eles isto, nós tínhamos que nos perguntar o que é que eles ouviram. Eles estavam a ouvir a pregação sobre, o que estava acontecendo, e Pedro aproveita já a profecia de Joel e introduz, vai pregando sobre Cristo. Só que no final do seu sermão, no final do seu discurso, no verso 36, olha o que a Bíblia diz. Pedro está a dizer, saibam, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que este mesmo Jesus, a quem vós crucificaste, vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós podemos entender, queridos irmãos, que este sermão de Pedro é um sermão bem estruturado, bem elaborado e com uma boa conclusão. E na sua conclusão, ele vai falar sobre o que os israelitas haviam feito sobre Jesus, ou haviam feito a Jesus. E ele diz, este Jesus que vocês, então, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. Então eles ouviram a pregação aqui sobre Jesus, e a pregação foi tão séria, queridos irmãos, foi tão séria, e no verso número 17, 37, eles, então, a Bíblia diz, compungiram-se em seu coração. Eles sentiram sentiram um peso por causa daquilo que eles estavam a ouvir. Irmão, para que acontecesse o que aconteceu aqui, ou melhor, o que aconteceu aqui nesse dia, não aconteceu por acontecer. Houve uma causa. Nós devíamos nos perguntar, por que então que eles se compungiam no seu coração? Por que eles sentiram o peso da aflição e da consciência deles nesse exato momento? Por que eles se sentiram assim? Por quê? E a resposta seria, Pedro pregou sobre Jesus. Pedro pregou um sermão tão pesado, que eles sentiram uma grande aflição. Sentiram-se perdidos. Você sabe que nós temos falhado bastante hoje na pregação do Evangelho. Nós pregamos um sermão que hoje não produz arrependimento. Por quê? Para que as pessoas se arrependam, o sermão tem que ser sério. A pregação tem que ser séria. Amém? Irmão, estão nervosos comigo ou estão me entendendo? Graças a Deus. Tem que ser muito séria. Porque se não ser séria, irmão, nós vamos ter muita gente que queria ser convertido, mas que não é convertido, porque nós temos que saber pregar também. Que tem muita gente que não sabe pregar. Às vezes, eu uma vez peguei um folheto, né? Alguém estava evangelizando na rua e... peguei o folheto. E
ele escreveu lá que Jesus te ama, Jesus morreu por ti na cruz, e amém, Jesus me ama mesmo, morreu por mim na cruz, amém, glória a Deus, sim, mas é verdade. Mas irmão, para nós validarmos então, para nós validarmos o amor de Deus, para nós validarmos por que então que Jesus morreu por nós na cruz, nós temos que descobrir em primeiro lugar quão perdido nós estávamos. Quão perdido. Porque se nós não descobrirmos, irmão, quão perdido nós estávamos, como é que vamos conhecer o amor de Deus? Se você vai pregar, por exemplo, um mundano, você diz assim, Jesus te ama. Ele vai dizer, eu não preciso do amor de Deus. Aquele diz isso. Você nunca ouviu nessa vez? Aquele diz, eu não preciso de Jesus. Mas se você mostrar a ele quão perdido ele está, se você mostrar a ele o que o pecado em Adão e Eva fez, o que aconteceu com o pecado, e você lhe apresentar a graça, ele vai entender por que Jesus veio. Amém? Irmão, quando nós lemos Efésios capítulo número 2, Paulo escreveu muito bem sobre isso lá. Paulo disse que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Eram por natureza filhos da ira, como também os demais. O príncipe da potestade do ar nos dominava. Paulo, antes de introduzir ali a graça, ele apresenta quão perdidos nós estávamos. Amém? E, irmão, depois de eu entender isso, olha, eu vejo a graça de uma outra maneira. Amém? Para nós nos arrependermos, nós temos que reconhecer que o pecado nos separou da glória de Deus. O pecado separou o homem da glória de Deus. Colocou o homem distante de Deus. E às vezes quando nós lemos alguns textos da Bíblia, irmão, nós somos tão rasos. Eu tenho que falar com toda a sinceridade. Nós não temos sido profundo. Nós temos sido muito raso. Porque nós temos sido exegetas superficiais. Enquanto nós temos que estudar profundamente para nós entendermos as coisas. Quando a Bíblia diz que todos os pecados estão na glória de Deus, significa todos os homens, mas é todos os homens, todos homens. E não havia possibilidade de nós sermos salvos dependendo de nós mesmos. Se houvesse a possibilidade do homem ser salvo por si mesmo, queridos irmãos, nós íamos procurar um homem para nos salvar. Se Deus fez homem, é porque nenhum homem poderia nos salvar. O pecado fez isso com a história da humanidade. Amém? Estão me entendendo, irmão? Amém. Eu uma vez fui preso. E eu, quando estou fazendo essa ilustração, eu gosto de explicar quando eu fui preso uma vez. Acredito que eu tinha 16 anos e eu fui preso. Bem, não pergunta por quê, mas eu fui preso. E eu dormi na cadeia. E lá na cadeia batem. Mas era uma experiência que eu tive lá quando eu fui preso. Irmão, no dia que eu entrei na cadeia, sabe o que aconteceu? Quando eu entrei, porque nós estávamos ali para poder entrar e nós não queríamos entrar, vimos aquela cela, aquela porta era pequena, nós estávamos habituados a viver no luxo. Então, o policial que nos levava puxou a porreta. Ele abriu a porta e não queria entrar. Era um quarto de 2 metros de comprimentos e 1 metro de largura. E havia 5 pessoas lá dentro, nós não sabíamos, estava escuro. Então, quando o agente ali puxa a porreta, bem, nunca apanhei com porreta na vida, graças a Deus fui preso, mas não me bateram. Eu senti medo. Então, corremos diretamente lá. Imagina 5 pessoas lá a dormirem. Nós corremos. O que aconteceu? Começamos a pisar. Mas o que aconteceu? Quando nós entramos, eu descobri que na cadeia todos os trincos estão fora. Não tem nenhum trinco lá dentro. Porque quando o policial fechou a cela, todo trinco, cadeado, tudo estava fora. Quer dizer, queridos irmãos, para nós estarmos lá dentro, não havia possibilidade de salvação. Não havia possibilidade de nós sairmos. A salvação só dependia da pessoa que estava fora. E quando a Bíblia diz que todos os pecados de são da glória de Deus, ele está colocando todos os homens. Não havia nenhum homem que poderia morrer por nós. Não havia nenhum homem que poderia nos salvar. É por isso que então ele decide ser homem para vir morrer no nosso lugar. E nós às vezes quando vemos Jesus, queridos irmãos, quando vemos Jesus a sofrer, o que vem na mente é diabo que está a bater Jesus. Nós pensamos logo assim, né? Nós gostamos de ver diabo em tudo. O que vem na nossa mente, diabo estava a bater Jesus, para Jesus não, diabo estava a castigar Jesus, era diabo. Mas não, nós quando pecamos, nós tínhamos problemas com Deus. E o nosso pecado tinha que ser pago diante de Deus. E o que estava a acontecer com Jesus, Deus o Pai tinha que fazer para nós.
Mas mesmo se nós aceitássemos sofrer como Jesus sofreu, nosso sacrifício seria perfeito. Então, quando você vê Jesus apanhar toda aquela surra, toda aquela porrada, irmão, nós aqui vamos apanhar, e eu, o próprio Pai, por causa da sua ira, por causa do pecado da humanidade, que estava então ali julgando o homem, que estava ali permitindo aquilo acontecer, para nossa salvação. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Irmão, se nós entendermos isso, nós vamos entender a salvação de maneira profunda. Amém? Amém. Então, o sermão de Pedro foi tão profundo, tão profundo. E eles então compungiam-se no seu coração, sentiam algo pesado no coração, algo muito pesado. E é o que nós temos que sentir, queridos irmãos. Nós não devemos nos acostumar com uma vida perdida, uma vida distante de Deus. Você já leu o Salmo 51, não é? Salmo 51. Sabe, o contexto do Salmo 51, quando Davi escreve o Salmo 51, era no contexto do pecado que ela havia cometido com Batseba, né? Davi, então, viu a mulher a tomar banho, e o que aconteceu naquele dia? Davi desejou a mulher, fez tudo, então, para Urias morrer. Mas, enquanto o profeta não tinha chegado, Davi não se arrependeu. Davi não estava no trono à vontade. Davi não estava lá à vontade. Enquanto o servo de Deus não tinha chegado e falar o que ele falou, Davi estava à vontade. E aqui que está importado o servo de Deus que nos incomodam, está vendo? Que nos pregam. Que nos preguem. O mundo não está bem. Nós estamos a viver um tempo terrível. O irmão sabe muito bem. Pecados têm invadido nossas igrejas. Coisas têm acontecido. Escândalo entre nós. Bem, nós não estamos a dizer que nós somos perfeitos. Mas também não estamos a dizer que nós temos que nos conformar nos nossos pecados. Amém? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Amém? É por isso que diz, irmãos, quando ele convida para poder pregar no lugar, tem que pregar mesmo, tem que mesmo pregar. Tem que pregar. Porque nós precisamos, nós estamos a nos conformar nos nossos pecados, estamos a nos conformar naquilo que desagrada a Deus, e infelizmente é uma grande tristeza no dia de hoje. Nós temos muitas segundas mulheres hoje nas igrejas. Muitos deles são diaconisa, muitos deles até ocupam certos cargos dentro da igreja, mas ele é segunda mulher. Mas é segunda mulher. O que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que fazer com isso? Nós temos que dizer a verdade. Irmão, está olhando um pouco estranho. Está nervoso comigo? Sim. Eu, às vezes, quando estou pregando em algum lugar, fico nervoso. Por isso que eu estou ficando um pouco preocupado, não sei se estão nervoso. Falei aqui que alguém que está aqui na viver? Sim. Se o que eu disse, você está vivendo, você deve se converter. Sim. Não pode namorar com o marido ali. Não pode fazer isso, irmão. Isso, irmão, isso, repito, escutem muito bem. Isso é pecado. Nós já estamos até feiticeiro na igreja. É bruxo. Na família, a noite anda a voar. Mas, ó senhor feiticeiro, tudo que tenta pregar você não tem entendido? Você já viu quando Jesus diz, muitos dizem Senhor, Senhor, mas pouco outra coisa. Mas nem todos entram no reino de Deus. Jesus estava a dizer para pessoas que estão na igreja, irmão, que também oram. Depois vão dizer, Jesus, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos, em teu nome. Jesus vai dizer que eu nunca vos conheci, porque vocês praticam iniquidade. Irmão, eu toda vez que leio esse texto, eu ando a tremer. Porque eu sei que essa vida de ser como pregador não significa que eu sou pregador, por ser pregador é que eu tenho garantia no céu. Mesmo como pregador, se eu brincar, inferno. A Bíblia está acima de todos nós. Agora, muitos de vocês deixaram de pregar a verdade, não querem pregar a verdade porque vocês têm medo de perseguição. Vocês não sejam discípulos de Jesus. Jesus, quando chamou discípulos, lhes falou, vocês devem pregar a verdade. E os preparou para eles sofrerem por causa do Evangelho. Agora nós somos tão débeis, tão fracos, tipo, não somos discípulos de Jesus. Os primeiros discípulos de Jesus não tinham medo. Amém?
Irmão, eu tenho um livro que eu tenho lido bastante. Eu recomendo vocês. Vá na Google, procura esse livro, vai encontrar. E já tem um filme. Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand. Torturado por amor a Cristo. Irmão, do jeito que aqueles cristãos sofreram, se tirar a nossa geração e meter lá, nós iremos falhar. Você já viu, agarraram pessoa e meteram preso. Pastor, estão a lhe bater para dizer, naquele tempo dos comunistas, estão a lhe bater para dizer, onde é que estão outras ovelhas para ir me buscar para matar? Pastor está a aceitar apanhar até a morte. Irmão, tem um pastor que prenderam lá, aquele pastor, quando lhe prenderam, começaram a lhe bater. O pastor não estava conseguindo dizer onde é que estavam as ovelhas. Então foram buscar um filho dele de 14 anos, chamado Alexandre. E começaram a bater aquele miúdo na presença dele, bater. Você já viu um pai a olhar um filho, teu próprio filho apanhar? As pessoas que têm filho aqui sabem que isso dói muito. As mães sabem, vocês sabem como é que mãe não vê filho. Meu filho está fazendo tanto mal, mas você é meu filho, você é meu filho. Imagina alguma vez meu filho estão lhe bater. Irmão, uma verdadeira mãe, mesmo se o filho dele é gatuno, mesmo se estão lhe bater, mesmo se ele sabe que roubou, vai defender o filho. Porque não quer matar um filho. Então, o pai já não estava aguentando. O pai disse, olha, deixam só, eu vou ter que dizer onde que estão as ovelhas. Aquele menino de 14 anos respondeu ao pai dele, disse, pai, eu não quero, na história da minha vida, ter um pai como traidor. Se vão me matar, deixa ele me matar. Mataram aquele menino na frente do pai. Esse livro existe. Procura só. Torturados por amor a Cristo. Richard Wurmbrand. Irmão, eu quando li aquele livro pela primeira vez, eu descobri que eu nunca sofri. Que Deus nos ajude. Pelo menos hoje não vou chorar. Estes dias aqui só Jesus. Amém. Que Deus nos ajude, é verdade. Que Deus nos ajude. Então, depois de compungirem-se por causa da palavra que eles ouviram, eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? O que é que nós vamos fazer? Você já nos pregaste, já nos falaste de Jesus, e nos disseste que aquele que nós crucificamos, Deus o fez Cristo e Senhor. O que é que nós temos que fazer agora? O que é que vamos fazer? Isso... Quando você descobre quão perdido você está. E tem um hino que eu tenho explicado bastante, aquele hino ali, naquele tempo nós lá da Iaia, nós cantávamos muito, grande hino. Foi na cruz. Olha, irmão, foi na cruz, é um dos hinários bem estruturado. Em primeiro lugar, ele diz ali, ele apresenta a condição do homem. O quão cego eu andei, perdido eu vaguei, longe do meu Salvador. Depois, como é que está? Mas do céu ele desceu, seu sangue verteu, por mim, na cruz morreu. Acredito que é isso. Segunda estrofe. Eu ouvia falar da graça sem par. Ele explica aí a resistência do homem. O homem tentando resistir ali o evangelho. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Senhor. Tá certo, não é? Depois tem a terceira estrofe, né? Mas eu surdo me fiz, converteu-me não quis, aquele que por mim morreu na cruz. Vamos para a segunda estrofe. Mas um dia eu senti sobre mim, é assim, né? Um dia senti sobre mim, como é que é? Não. Mas um dia eu senti sobre mim, como é que é isso? Irmão, explica, você que sabe. Mas um dia senti meus pecados. Um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Vocês sabem, quando Paulo diz que a lei é um aio que nos transporta a Cristo, ele diz que ele ali, depois de ele depois de ele conhecer a lei de Deus, ele sentiu quão perdido ele estava. E depois ele diz, apressado fugi. E em Jesus me escondi. E abrigo seguro nele achei. Por quê? Porque ele se sentiu quão perdido ele estava. Irmão, não há salvação se nós descobrimos que nós estamos perdidos. Você deve ter coragem de pregar sobre o pecado e depois apresentar a solução. Primeiro fala do problema, depois apresenta a solução. Nós fazemos diagnóstico fraco, precisamos de remédio fraco. Tipo nosso enfermeiro aqui, nosso médico daqui.
do hospital. Diagnóstico superficial. Irmão, eu dou graças a Deus. Irmão, nós quando entregamos nossa vida para Jesus nos anos 2004, 2009, 2010. Irmão Valimir, estás aqui, né? Graças a Deus. Meus Casimir, e os demais que estão aqui, que conhecemos naquele tempo. Irmão, nós tínhamos uns pregadores. Ei, esse Macia. Bons pregadores. Olha, eu sempre agradeço por aqueles pregadores, porque se não fossem eles, talvez não estaria aqui. Nós temos pregador sério. Pregadores muito, você está a pregar, calça bem grande, mas está a pregar. Calça bem grande. Irmão, do jeito que o pecado está hoje, do jeito que coisas estão, irmão, se nós não recebêssemos um evangelho sério, irmão, o mundo não está de brincadeira. Se nós recebêssemos um evangelho fraco, irmão, nós não iríamos chegar aqui. Eu acho que o meu tempo terminou, né? Não? Ainda falta, né? Graças a Deus. Então, é isso ali, irmão. E eu dou graças a Deus por aqueles pregadores, Foi muito bom. Que Deus seja louvado. E Deus continua a levantar pregadores assim, para a glória do nome dele. Amém? Aqueles nossos irmãos ali, uma bênção. Pastor Guilherme, está se lembrar aqueles irmãos naquele tempo? Aqueles irmãos, mano, não vestiam nada bem. Mas, meu irmão, está a te pregar sobre Jesus e você está a chorar no culto. Está a chorar. Está aí em casa, está a pregar tudo, está a se deitar. Agora já vestimos bem, roupa justa. Olha como é que a gente está. Um perfil bonito, cabelo tudo derretado. Tudo bonito. Estamos a pregar num bom lugar. Eu sinto saudade dos meus irmãos. Então, no verso 88, Pedro responde. Pedro, então, lhes respondeu. Irmão, é preciso ficar atento na resposta de Pedro. Pedro, quando eles perguntam o que vamos fazer, Pedro não fugiram a resposta séria para essas pessoas. Às vezes vem mesmo pessoa na igreja lhes perguntar, irmão, eu estou vivendo nesse pecado aqui. Eu estou a fazer isso. Isso está me acontecendo. O que eu tenho que fazer? Nós, ao invés de dizer, você tem que se arrepender, tem que abandonar, porque isso é pecado. Deus, isso atrai a ira de Deus. Às vezes não fazemos isso, damos algo superficial. Irmão, esquece isso. E quando eles vão perguntar a Pedro diz aqui, Pedro diz, arrependei-vos. E nós temos que saber que arrependimento, irmão, o arrependimento está ligado à conversão. Alguns ficam no metanoia, né? Que é mudança de mentalidade. Sim, é mudança de mentalidade, mas não fica só na mente. É mudança, sim, de mentalidade, mas depois essa mentalidade afeta todo o nosso ser. Todo o nosso exterior. Porque Deus, quando está trabalhando, Deus começa a trabalhar internamente, exteriorizando. Amém? Uma pessoa arrependida, queridos irmãos, tem sinais, tem evidência. Tem evidência de que realmente essa pessoa está arrependida. E a pessoa que ouviu o verdadeiro evangelho, que ouviu a verdadeira palavra de Deus, quando ele prega sobre o arrependimento, quando ele prega sobre a mensagem do arrependimento, o que ele faz é aderir à mensagem. Ele adere à mensagem. Amém? Lá no Salmo 51, quando o profeta Natan procura, é Natan, não é? Natan, sim. Natan encontra o Davi. E vocês vão ver agora como é que Davi confessa o pecado lá. Ouviu o evangelho, ouviu a palavra, mas a maneira dele se arrepender, quando ele está a confessar o seu pecado, é profundo. Davi foi muito profundo. Tem até textos, queridos irmãos, que Davi diz, tem parte que Davi diz que, Senhor, se você me condenar, o Senhor é justo. Salmo 51, verso do número 4. Davi diz, contra ti somente pequei.
contra ti somente pequei. Vocês vejam que Davi cometeu o pecado com Batseba, eu não é? Mas quando Davi está a confessar pecado, ele está chamando Batseba, ele está falando de Batseba aqui. Não, nós às vezes quando pecamos gostamos de culpar os outros. Eu pequei por causa dele, eu fiz aquilo por causa dele. Quando nós estamos a confessar pecado, nós temos que confessar por nós. Ainda que alguém passou na nossa frente, ainda que aconteceu alguma coisa, nós temos que confessar por nós. Isso é verdadeiro arrependimento. E Davi diz, contra ti somente pequei. Fiz o que é mal diante dos teus olhos. Olha só o que ele diz na sequência. De sorte que és justificado em falares e inculpável quando julgares. Noutra versão está, Davi diz que se o Senhor me condenar agora, o Senhor é justo. Que nível, que profundeza de confissão. Davi assumiu, assumiu o pecado dele. E Davi não tentou justificar absolutamente nada. Ele até disse, Senhor, se você me condenar agora, tu és justo. Tu és justo. Que Deus nos ajude a olhar o pecado assim. Amém? Então Pedro disse aqui que eles deviam se arrepender. Arrependemos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E no verso número 42, a Bíblia diz, esses que eram salvos, o que aconteceu? A Bíblia diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os mesmos discípulos que foram salvos, foram realmente salvos. A Bíblia agora explica como é que eles estavam a viver. Irmãos, vocês estão cansados ou não estão me entendendo mais? Graças a Deus, fiquem só atentos, daqui a pouco vamos terminar. Então, esses mesmos discípulos, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Irmão, uma vez que nós ouvimos o Evangelho, uma vez que nós aceitamos o Senhor Salvador, nos arrependemos, nós temos, a nossa vida deve ter essa marca de pessoas arrependidas. Amém? Se nós nos arrependemos, se nós mudamos, tem que ter sinais. Mas hoje não. Tipo, não há diferença daquele que é cristão e aquele que não é cristão. Que não é cristão, cabula na escola. Cristão também, cabula na escola. Os dois apanham o cristão com cabula na escola. Muitos de vocês estão a rir, mas o que eu estou a falar é verdade. E eu vou falar com toda certeza, isso é pecado, irmão. Muitos de vocês estão aqui a me olhar, estão a rir. Mas você sabe que você tem tirado 19, mas na cabeça tem 0. Irmão, o arrependimento deve ser acompanhado com renúncia. Amém? Eu já me arrependi, tem que renunciar. E renúncia é uma das coisas que quase não se prega. Irmão, eu acho que faz muitos anos que você não ouve um pregador subir no púlpito pregar sobre renúncia. Sermãos difíceis, mas que são sermãos que a igreja deve ouvir. Sabe a renúncia que é? Ouviste o evangelho, te pregar o evangelho, e você está vendo, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui não dá. A partir de hoje vou deixar de lado, meto de lado. É renúncia. Renúncia. Renúncia é você ouvir o evangelho, sabe, não, esse marido aqui é marido alheio, esse aqui é marido alheio, e você deixa. Renúncia. Alguém gemeu, é? Imagina se já tem filho. Se você for na mensagem do último tempo, a mensagem do último tempo, por exemplo, eles dizem, eles concordam que se uma mulher já vive com um homem, e já tem, é segunda mulher, por exemplo, e já tem, por exemplo, 4, 5 filhos, já família, e essa mulher se arrepende, eles dizem, não, pode continuar, porque a conversão ela encontrou naquele estado. Para eles, a conversão não traz renúncia. E não, uma verdadeira mulher que agora conheceu o evangelho, é segunda mulher, se arrependeu, tem que evidenciar isso. Agora deve deixar o marido da outra. E um homem que tem 2, 3 mulheres, que agora ouviu o evangelho e se arrependeu, deve deixar as outras mulheres e ficar com a primeira, não é com a segunda. Com a primeira. O evangelho é duro, né? É duro, mas é bom. Renúncia é aquilo aí, você ouviu a palavra, você sai daqui, vai na tua casa, nada, essa filha não está bom.
Nada, não pode. Aquele meu namorado está sempre a me garante no casamento. Você lhe liga, olha, eu já ouvi o evangelho e já me pregaram que se eu me agarrar contigo antes do casamento é pecado. Não quero mais, se acabamos. É renúncia. Mesmo se você está lhe amar, você está a chorar, mas está a lhe deixar. Você já viu isso? Você está a chorar porque você lhe ama, mas você está a amar mais a Deus do que ele e você lhe deixa. Renúncia é quando você ama, Você gosta daquilo ali, mas agora te pregaram e você está ali, é te fazer a vontade de Deus, fazer a tua vontade. Você diz, não. Eu estou vendo que eu amo mesmo isso, mas a Bíblia está dizendo que não posso fazer, então eu vou escolher a Bíblia. Renúncia é isso. Você ouviu o evangelho, cabulava na escola, agora você passa a estudar. E às vezes você aceita tirar 0 em nome da santificação porque não estudaste. Irmão, se você for na faculdade onde eu estudei em Kinshasa, até a direção da faculdade, eu deixei lá um testemunho. Nós éramos para ali 300 e tal jovens. 300 e tal. No último ano, éramos para aí 150. Todos os anos, irmão, minha prova, minha feca. Se vou tirar 0, eu sozinho. Se vou tirar 10, é minha nota. Eu, pelo menos, se eu tirar 10, consigo defender. Mas há quem tira 19 e não consegue defender. Mas também tem aqueles que tiram 19 são inteligentes, né? Isso é verdade, temos que reconhecer. Até a direção da faculdade conheciam meu testemunho. Tem um angolano ali, aquele jovem, ele é muito coisa, até faz prova sozinho. Uma vez um docente tentou, estava controlado, eu estava a fazer prova, via muito ao meu lado. Eu olhava, mas o que se passa? Sempre ao meu lado. Eu disse para ele, olha, sabe o quê? Você pode me deixar aqui com todos os cadernos sozinho e ir embora, eu vou fazer prova sem olhar no caderno, não é por causa de você, mas por causa de Jesus. Porque eu sei que eu tenho que tirar nota com justiça. Aquele docente disse, não precisa falar, porque nós já ouvimos teu testemunho, todos nós sabemos. Só estou mesmo a tentar ver o que você está fazendo. Agora, outros crentes agarram com cabo, tiale, onde? Me dá só mais alguns minutos, já vou terminar. Tem um crente em Kinshasa, pregava muito na escola, santificação. Uma vez estavam a fazer prova, e na sala de um professor muçulmano, e eles procuram tudo para atacar os crentes. Então daí, o que aconteceu? O que aconteceu naquele dia? O docente disse, ele está com cábula. Os colegas disseram, esse irmão ali, esse crente ali é difícil. Esse crente mesmo, ele é cristão. Ele não está com cábula. As pessoas às vezes desconfiam, né? Pelo testemunho que nós mostramos, às vezes as pessoas acreditam em nós. Mas nós destruímos nosso testemunho. Tem pessoas que estavam a dizer, ele não. Nós conhecemos ele. Na sala, a defender, Docente, pode chegar lá, ele não está com cábula. Docente disse, ele está com cábula. Irmão todo colado na cadeira. Calor. Irmão, quando o jovem levantou uma folha bem grande, desistiu da faculdade. O pecado traz vergonha. Se você não sente vergonha do pecado, então você não conhece o que é o pecado. A Bíblia diz que os homens, quando cometeram pecado, no jardim do Éden, foram a se esconder. O pecado traz uma grande vergonha. Amém? Se nós somos realmente cristãos, nós temos que enxergar o pecado como Deus enxerga o pecado. Nós hoje rimos depois de pecar. Você foi fornicar com teu namorado, você está a rir. Mas os verdadeiros cristãos, quando cometem, os verdadeiros, ele fica triste. Ele perde a alegria, perde a paz, ele não fica bem. Mesmo quando ele comete, ele não fica bem. Ele não consegue dormir, ele não está bem, porque não é vida dele. Mas, irmão, se você não vai fazer e desfazer, eu quero ensinar que você não é cristão. Irmão, nós queremos verdadeiros cristãos. Se você não é um verdadeiro cristão, hoje em dia você se arrepender. Não tente fingir, irmão, porque no último dia você pode ser lançado fora. Você pode cantar na banda, pode pregar, pode ser alguém muito conhecido e ser uma pessoa que está distante de Deus. Jesus foi na casa da Maria, mas a Maria foi aos pés de Jesus. A Marta estava fazendo uma obra para Jesus. Marta quis ir buscar Maria. Quando ele foi para buscar Maria, Jesus, não te incomoda, me ajude a fazer os trabalhos que eu estou a fazer. Imagina que a comida que a Marta estava a fazer para Jesus.
Mas Jesus lhe repreendeu: Marta, estás preocupada com muitas coisas. Jesus disse que a Maria escolheu a boa parte que nunca lhe seria tirada. O que a Maria escolheu? Estar aos pés de Jesus. Estar em comunhão com Deus é melhor que estar a aparecer. Às vezes nós aparecemos, mas estamos perdidos. E as pessoas pensam que nós estamos bem, mas andamos mal. É verdade, irmão. Amém? Que Deus seja louvado. Que nós possamos nos arrepender. Que nós possamos nos arrepender. Irmão, toda vez que eu leio a Bíblia Sagrada, eu vejo que a Bíblia está acima de todos nós. Nós precisamos nos arrepender. Irmão, Deus está te dando uma solução, uma chance. Deus te ama bastante. Por isso que Ele nos trouxe aqui para poder pregar. Você não pode continuar com essa vida. Você não pode, irmão. É verdade, você vai passar toda a tua vida na igreja, ouvindo palavra, depois no último dia ser rejeitado. O que adianta ser hipócrita? O que adianta, irmão? Que Deus nos ajude a se arrepender. Feche teus olhos. Fique concentrado, irmão. Que Deus nos ajude a se arrepender. Que Deus nos ajude. Irmão, se você tem passado um momento difícil, nesse momento seja sincero com Deus. Se você tem um pecado oculto que você não está a vencer, você sabe que você não está a vencer isso. Você tem lutado, isso está a te conformar. Mas você sabe que isso não agrada a Deus. Deus quer ouvir, Deus quer olhar o teu coração nesse momento. Que você se arrependa no dia de hoje. Deus nos quer realmente salvos. Abre o teu coração, irmão, por favor, abre o teu coração. Você não pode continuar assim. Fique concentrado. Você não pode continuar assim. Você tem que sair daqui revoltado com o teu cristianismo. Você tem que dizer: não, eu não estou a viver bem. Não. Não, dessa maneira que eu estou a viver. Não, eu tenho que parar de fingir. Eu tenho que parar de me esconder. Eu tenho que parar de me esconder do meu pastor, dos meus líderes. Eu tenho que parar de me fingir. Porque Deus está me vendo. E mais importante é que Deus está nos vendo. Oh, irmão, Deus tem visto tudo. Repito, Deus tem visto tudo. Deus tem visto tudo. E Deus é que vai nos julgar. Deus quer enxergar o teu coração nessa noite. Abre o teu coração, irmão. Deus quer enxergar o teu coração. A Bíblia diz hoje: ouvindo a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Oh Senhor, Jesus, sabemos o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Abre o teu coração, fale alguma palavra com Deus. Peça a Ele força, irmão. Peça a Ele em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu não quero viver mais assim. Confesse, fale com Deus em nome de Jesus. Peça ajuda a Deus para que Ele te ajude a não viver mais desta maneira. Que você seja daqui um homem diferente, irmão. Deus quer te ver diferente. Que você saia daqui e que no teu bairro comece a notar a diferença. Que na tua faculdade note a diferença. Que Deus possa alcançar o teu coração em nome de Jesus. Que aquele homem que está atrás de ti e tem que levar no pecado, que você receba no Senhor a graça e a força de renunciar a tudo por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Que você saia daqui e decida renunciar o pecado, a renunciar aquilo que desagrada a Deus. Ore, fale com Ele em nome de Jesus.
Oh, aleluia. Olhe para aqui mesmo, olhe para aqui, não pense nos outros, olhe para aqui. Aleluia, Senhor. Senhor, nós precisamos, oh Deus. Davi, quando pecou, Davi disse: Senhor, contra ti somente pequei. Oh Deus. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Deus. Ajude, Deus, em nome de Jesus. Senhor, coloque a tua mão sobre nós. Esteja à vontade, pode orar, irmão. Esteja à vontade, fale com Deus. Fale com Ele em nome de Jesus. Já que sou perfeito, vejo erro nas pessoas. Fica bem a Deus. Aleluia. Declarando perdoa. Às vezes olhamos sério dos outros, Senhor. Nós temos sido mestres em olhar o sério dos outros. Se tenho muito que mudar, me ajuda a melhorar. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Queridos, ouçam o seguinte, por favor. Ouçam o seguinte, por favor. Ouçam o seguinte. Por favor, ouçam. Nós às vezes gostamos de olhar o ser dos outros e às vezes não damos atenção de como nós estamos. É verdade, irmão. É muito fácil ver os erros dos outros. É muito fácil ver os outros a pecar. Mas é preciso nos olharmos para nós, irmão. Como é que nós temos andado, irmão? Como é que nós temos andado?
Sem estacionar, sempre adorando e desculpando a paz.